A gente tem 3 textos básicos de conflito que colocam a mulher numa situação precária. 1 Coríntios, capítulo número 10 e 11, 1 Timóteo, capítulo 2. O terceiro eu vou deixar para depois, porque eu acho que esses dois já vão dar pano para manga. É o seguinte, vamos começar por Corinto, né? Vamos começar falando de um negócio que você não perguntou, mas que vai de 1 Coríntios, capítulo 10 até o capítulo 14, que é quando vai falar para as mulheres não falarem na igreja. Cara, vou começar por Corinto, que eu estava lá, né? Mas o pessoal não pega o véu, né? Mas tudo bem. Não, eu vou falar sobre o véu, eu vou explicar. Não, eu estou dizendo assim, o pessoal é literal em umas coisas e é seletivo. Isso, né? não, com certeza. Então, deixa eu explicar Corinto como é. Corinto fica no istmo de Corinto, ele fica na ligação da Caia com Peloponeso. Então é uma cidade portuária. O cara, para economizar a viagem de barco, que tem que dar a volta no Peloponeso, ele passa por Corinto. Portanto, é uma cidade com muita rotatividade, com muita gente. E essas cidades, geralmente, são cidades que têm muita prostituição sagrada. Então, você tem, na fronteira de Corinto, na região próxima do mar, o deus é Hermes. Os templos são templos para Hermes, porque Hermes é o deus estrangeiro, é o deus do navegador, é o deus do comerciante. Nas muralhas da cidade, nos limites da cidade, entre cidade e campo, da Hora, que a gente chama em grego, tem o templo de Afrodite, que é o templo de prostituição sagrada. E lá na Acrópole, na parte mais importante da cidade, você tem o culto a Apolo. Então, eu vou mostrar como esses 2 últimos cultos que eu mencionei estão presentes ali. Para você diferenciar mulheres que são mulheres prostitutas cultuais das demais, o jeito de diferenciá-las era por meio do cabelo. O corte de cabelo, o cabelo das mulheres que eram prostitutas cultuais tinham que ser curtos e dos homens que eram prostitutos cultuais tinha que ser comprido, para assim ter uma distinção e não produzir uma confusão entre prostitutas cultuais e aquelas que eram as mulheres do dia a dia, do cotidiano, que não tinham essa atividade. E no templo de Apolo é um templo de mistério, é um templo de adivinhação. O indivíduo quer saber se a viagem vai continuar boa. Então ele vai no templo, ele vai encontrar as virgens vestais, que vão dizer coisas em línguas ininteligíveis, e aí você tem um intérprete, que é o sacerdote, que vai dizer aquilo que você perguntou, ele vai te dar um oráculo, vai decifrar o oráculo. Bom, tem lá, virgens se devem se casar ou não, porque a virgem vestal se converte, vai para a igreja, e aí? Ela sobrevive do templo quando ela é romana, quando ela é ligada ao templo. E agora, quando ela se torna cristã? Como que essa virgem vai sobreviver? Aí Paulo fala, casa? Casa. Se não puder, é bom que não case, mas é melhor casar do que viver abrasado. Depois ele vai falar do véu. As mulheres que estão na igreja de Corinto são mulheres com cabelos compridos, mulheres que não são da prostituição, e mulheres com os cabelos curtinhos, que são as prostitutas cultuais, ok? Aí, quando chega na igreja, se deixar assim, todo mundo vai apontar o dedo para as mulheres que são as mulheres da prostituição. Então, o que ele faz? Ele manda as mulheres todas colocarem um véu na cabeça. E ele fala, eu quero colocar o véu porque o meu cabelo é grande. Aí a resposta que ele dá é, então raspe sua cabeça. Ou seja, a mulher que não quer colocar o véu, ela quer poder dizer que ela é mais digna do que a prostituta cultural. E como todo mundo está na mesma dignidade, Paulo coloca o véu na cabeça de todas as mulheres para que não haja preconceito contra mulher nenhuma que se tornou cristã, nem as prostitutas, nem as não prostitutas. Então, todas as mulheres com cabelo curto e longo vão aparecer com véu na cabeça, igualando todas as mulheres. A mulher, quando fala lá de ninguém fala pelo Espírito de Deus, anátema Jesus, né? Ele vai dizer isso. Só uma coisa. O texto você está falando aí, mas se a gente for lá em Coríntios, o texto é muito claro, que vai falando sobre. Só que a gente precisa de uma aula de história por trás para entender isso, porque ele vai falando, olha, se você se acha melhor, raspe então, que a gente fica assim, por que tá mandando raspar o cabelo? E aí ele fala, os homens não deixam o cabelo comprido e as mulheres não deixam o cabelo curto. E aí você fica pensando, por que se a gente sabe que os judeus tinham cabelo comprido? Aliás, é um dos mandamentos em Levítico que você não pode cortar o cabelo, e hoje os ortodoxos deixam só uma mechinha que é assim, né, grande. E aí a gente começa... Por que Paulo está falando isso? Então são textos difíceis de entender, precisa ter uma base histórica, só que daí começa a atropelar um ao outro e começa a criar regras. Então a gente vai ver denominações hoje que manda colocar véu, que não tem mais nada a ver com o conteúdo, mas está botando colocar véu. A gente vai ver hoje
gente usando o texto falando que homem não pode ter cabelo comprido, que não tem mais nada a ver, ou hoje falando que mulher não pode cortar o cabelo. Então, assim, o grande problema da hermenêutica hoje é porque as pessoas selecionam um texto que quer usar e outro não, sem critério, e aí começa a complicar. Mas continua, Sim. Brian. Não, e aí, lembra das virgens vestais que fazem os oráculos com línguas ininteligíveis? Essas mulheres estão na igreja, e elas estão na igreja e eles vão fazer a mesma coisa que elas faziam lá, vão emitir oráculos, e dizer nos oráculos anátema Jesus, ou dizer em língua sem intérprete. Como isso é um problema feminino, por causa do caráter do culto de Apolo na cidade de Corinto, Paulo vai falar para as mulheres não ensinarem, ou não falarem nada, vai mandar as mulheres calarem, porque foram elas que deram problema na comunidade coríntia. Mas não quer dizer que a mulher não pode pregar, isso é besteira, porque ele vai falar antes, ele vai falar assim, quando a mulher profetizar, que ela use o véu. Calma aí, como que ela não pode falar se ela profetiza? Porque é como um jovem que fala que ela profetiza. Em vários outros lugares fala que profetiza. Não, inclusive em Corinto. Isso é para poder apontar que é o mesmo costume pastoral de um pastor que tem lá os adolescentes vão dirigir um culto jovem e fazem uma bobagem. Aí o pastor fala, adolescente não vai mais dirigir culto jovem. Por quê? Porque você tem um problema, uma parte sensível, que precisa de instrução. Então ele fala para as mulheres não falarem mais no capítulo 14 de Corinto por causa disso.